Ele é advogado, entrou na política em 2007, foi deputado estadual por 2 vezes e hoje representa os maranhenses na Câmara Federal. O meu entrevistado é Rubens Pereira Júnior, que em seu primeiro mandato como deputado federal já se destaca como membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Deputado, muito obrigada por atender o nosso pedido e estar aqui conosco. O prazer é nosso. Muito obrigado. Deputado, o seu pai foi deputado, a sua mãe prefeita no interior do estado e você estava me falando que se preparou para a política. Foram eles que lhe estimularam a entrar na política? Sim, sem dúvida alguma, não deixa de ser uma referência. Especialmente ele, que foi antes. Ela já foi prefeita, agora acabou o mandato. Mas não deixa de ter sido já uma vocação. Desde muito novo, a minha vontade era poder ter a chance de um dia representar o povo do nosso estado, de trabalhar. Afinal de contas, eu tinha convicção, sempre tive, de que é através da política onde a gente consegue fazer qualquer mudança no nosso estado. E aí eu me preparei para isso. Então, a minha graduação, por exemplo, eu formei em Direito na UFMA, já foi pensando que era o que mais me ajudaria no mandato parlamentar, minha pós-graduação, me elegi agora deputado federal, já estou no mestrado em Direito Constitucional, tudo para poder casar o direito com a política, que são as minhas duas grandes paixões. Agora foram 2 mandatos como deputado estadual e, como você mesmo falou, atualmente está representando o Maranhão na Câmara Federal. O que é mais difícil, ser deputado estadual ou um federal? Eu tenho gostado muito mais de ser deputado federal. A pauta legislativa é muito maior, você está ali com muita gente boa do Brasil inteiro, então é uma experiência ainda mais rica, ainda mais forte, edificante. Mas te confesso que o mais difícil é, ao final de 10 anos de mandato, ainda estar com os mesmos sonhos do início, com os mesmos ideais, com a ficha limpa, do mesmo jeito de quando eu entrei. Apesar de ter entrado muito novo, me elegi a primeira vez com 22 anos de idade, passei por várias experiências políticas no nosso estado, fui presidente da CCJ, fui líder da oposição no governo passado, hoje sou vice-líder do PCdoB na Câmara e isso é o que nos motiva a estar trabalhando cada vez mais. Então o mais difícil é fazer 10 anos de política como eu tenho feito no estado. Agora, como você avalia esses 10 anos de política, sendo assim um parlamentar tão novo? Olha, a avaliação quem tem que fazer é o povo, não sou eu. E o povo fez de forma positiva. Tanto é assim que, apesar das muitas mudanças que nós tivemos na política recente do nosso estado, eu consegui crescer e crescer bem. Na última eleição, nós fomos o 3º deputado mais votado do Maranhão, tive 118 mil votos, sendo o único deputado do PCdoB eleito. Antes de mim, apenas o governador Flávio Dino tinha sido deputado pelo PCdoB, o que de alguma forma nos deixa ainda mais honrado. Então, enquanto o povo do nosso estado estiver julgando que o nosso exercício parlamentar está correto, a gente dorme com a consciência tranquila. Deputado, você esteve pelo PRTB e agora está no PCdoB. E a gente vê que tem muitos outros políticos que mudam demais de legenda. Na sua avaliação, os eleitores, nesses políticos que mudam muito, eles não ficam se perguntando o porquê dos parlamentares trocarem tanto de legenda ou isso é comum? Na verdade, isso é algo que nós temos que corrigir com a prática. Eu, de fato, minha primeira eleição me elegi no PRTB, um partido pequeno, mas desde 2009, portanto já tem algum tempo, estou filiado no PCdoB, fui o primeiro deputado estadual legitimamente eleito pelo PCdoB, depois agora nós fomos o 2º federal, o primeiro Flávio Dino, o 2º fomos nós, e daqui eu estou muito bem posicionado, não pretendo sair, aqui eu me encontrei em um partido onde debate, de fato, onde funciona na campanha e principalmente fora dos períodos eleitorais, então é muito bom quando a gente consegue finalmente achar o local que a gente tanto procurou na política. Então, esse pula-pula partidário é muito ruim, porque até o político perde a identidade e o povo não sabe quais são as bandeiras defendidas por ele. No meu caso, não. Em regra, todo mundo já sabe que a gente sempre vota de acordo com a nossa coerência, acreditando muito numa luta de renovação, com honestidade, com transparência, e acredito que é assim que tem que ser feito. Você votou contra o impeachment da Dilma Rousseff. E hoje você vem acompanhando a administração feita pelo Michel Temer. Fazendo uma avaliação dos dois, o que você acha que está faltando ou o que não deveria ter sido feito até agora? A votação do impeachment, eu fiz um voto extremamente jurídico, onde todo mundo esperava que nós dessemos um voto político. Mas, juridicamente, o governo da Dilma tinha vários problemas, crise de legitimidade, estava com baixa aprovação popular, mas crime de responsabilidade a presidente de Dilma não cometeu. Ela podia estar fazendo um governo ruim, por exemplo, mas não era um governo que tenha cometido um crime de responsabilidade
tecnicamente. Por isso nós votamos contra o impeachment com alguma convicção. E o projeto do presidente Temer já começou errado, já tem um vício de origem, esse processo de impeachment só se deu por conta do Eduardo Cunha, que botou para andar, e a pauta que ele apresenta é uma pauta muito ruim, que retira direito do povo. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, e contra essa pauta nós vamos nos manifestar contra mais uma vez. Deputado, não se fala em outra coisa, a não ser em reforma trabalhista, em reforma previdenciária. Como está o seu posicionamento com relação a isso? Olha, na reforma trabalhista nós votamos contra por entender que ela facilita muito a precarização do trabalho. Ela dá preferência, ela prestigia contrato temporário, contrato terceirizado. E o trabalhador que já trabalhou numa empresa regular e que já trabalhou numa terceirizada, sabe que na terceirizada ele tem bem menos direitos. O salário é menor, no trabalho temporário não entra a questão de férias, o FGTS tem uma diferença de disciplinamento. Então, nós temos que favorecer, prestigiar o direito, o emprego formal, na empresa oficial, e não a terceirizada por si só. Então, em relação a isso, nós votamos contra por entender que essa reforma prejudica o povo. Na reforma da Previdência está sendo criado um instituto chamado benefício impossível. Hoje, para alguém se aposentar, tem que ter ou idade ou 15 anos de carteira assinada. E hoje mais gente se aposenta pela idade do que por 15 anos de carteira assinada. Porque 15 anos de carteira assinada no Brasil é muito difícil. Porque aqui nós temos o mercado informal, aqui nós temos o desemprego, aqui nós temos a rotatividade, que, portanto, hoje mais pessoas se aposentam por idade do que pelo tempo de serviço. O que é que o governo Temer faz? Aumenta de 15 para 25 anos. Na prática, 25 anos de carteira assinada é praticamente impossível nas condições do mercado de trabalho que nós temos hoje. E isso vai prejudicar o povo do nosso estado. Quem tem uma boa renda, quem tem mais condições, vai ter uma previdência complementar, não terá prejuízo nenhuma. Mas para o cidadão trabalhador, essa reforma da Previdência é muito ruim. Você vem sendo cobrado dos seus eleitores, das suas bases, para se posicionar com relação a essas reformas? O tempo todo. Eu já cheguei num povoado da cidade de Parnarama, lá no leste do Maranhão. Lá no povoado nem água não tinha, água encanada, para ver como era muito pequeno. E um grupo de senhoras chegou para mim, bem ao modo popular, e disse: mas, deputado, estão querendo mexer no meu aposento. Então ela não sabe o que é a reforma da Previdência, ela não tem noção do que está sendo votado, mas ela sabe que estão mexendo com os direitos dela. E isso é um dos motivos que eu me apego para, primeiro, ter convicção de que eu estou do lado certo, e segundo, ter esperança de que, com muita pressão popular, essas reformas não passarão na Câmara. Agora, Rubens, no seu primeiro mandato como deputado federal, você já vem se destacando, inclusive foi aclamado como coordenador da bancada federal do Maranhão. Você encara isso como uma grande responsabilidade ou isso aí também tem seus desafios? Não, enormes desafios. Na verdade, tudo foi muito cedo para mim. Me elegi a primeira vez com 22 anos, com 24 anos fui presidente da CCJ, da Assembleia Legislativa do Maranhão, o mais jovem da história. Com 27, 28 anos eu era o líder da oposição no Maranhão, o mais jovem da história, e agora deputado federal, sendo coordenador da bancada. A responsabilidade é imensa, porque a bancada do Maranhão é uma bancada muito plural. Nós temos ex-governadores, nós temos deputados que foram presidente da FAMEM, que foram secretários de Estado, deputados estaduais, reitor da UEMA. Então é uma bancada muito plural. E a gente ser escolhido para conduzir esse trabalho é algo gratificante. A gente tem uma máxima na bancada. A gente deixa de lado toda a briga nossa, partidária, política, quando está em jogo os interesses do Maranhão. Então, a nossa disputa que a gente tem aqui o tempo todo, lá em Brasília a gente abre mão delas em benefício do Estado do Maranhão. Essa era a minha próxima pergunta. Quer dizer, então, que as brigas políticas partidárias, elas ficam de lado porque senão acabam atrapalhando os interesses do Estado? O povo já não tem mais paciência para a gente estar falando de partido, para estar falando de política o tempo todo. O que o povo quer é que resolva os problemas. Então, agora, por exemplo, nós tivemos um problema com o repasse da educação. Ia ter um corte de 224 milhões para a educação do Maranhão. Toda a bancada marchou unida em defesa do Estado. E nós vencemos. Então, nós tiramos isso como máxima. Todas as vezes que mexerem com algum direito do povo maranhense, que o Maranhão for prejudicado de alguma forma, nós estaremos, em primeiro lugar, unidos, e a consequência disso, certamente, é a vitória. Agora, teve também alguma coisa com relação à saúde. Houve também um corte na saúde, nas verbas que são enviadas para o Maranhão. O que vocês estão fazendo? Foram 7,5 milhões cortados.
A cidade que ia ser mais atingida era a cidade de Imperatriz, mas eu pegava também Amarante, São José de Ribamar e um pouco o governo do estado. E o nosso papel, em primeiro lugar, é fazer essa interlocução. Então, nós conversamos com o governo do estado, nós conversamos com os prefeitos envolvidos, conversamos com o ministro, tanto o ministro da Saúde quanto o ministro de governo, para garantir que nenhum prejuízo dado seria... nós não teríamos nenhum prejuízo no estado do Maranhão. Então, isso nós já conseguimos reverter, as prefeituras envolvidas sanaram as dúvidas que tinham e o recurso está garantido para voltar ao povo do Maranhão, da onde nunca deveria ter saído. E quando é que esses recursos estarão de volta? Já estão disponíveis, basta que cada município apresente devidamente as suas regularidades formais. Agora é uma parte que cabe muito mais às prefeituras municipais do que à bancada, mas nós tiramos como método. Bancada unida, a vitória certamente vem. Deputado, você falou em uma entrevista que a participação das mulheres ainda é muito pouco na política. Então, o que os partidos estão fazendo para atraí-las? Olha, isso é uma correção de um erro histórico. A política tem vários problemas. Ter poucas mulheres é um dos problemas. Ter poucos jovens, ter pouco negro, ter um peso muito maior do dinheiro. Em regra, quem tem estruturas econômicas se elege, quem não tem mal disputa. Então, isso tudo tem que ser corrigido. Essa é a pauta da Comissão da Reforma Política. Hoje nós temos no Congresso Nacional algo em torno de 10% apenas de mulheres, enquanto que na população vocês são os 52%. Então está errado quando a mulher está subrepresentada. Então o que nós temos que mudar? A forma de se fazer política. E tem vários caminhos. É o que está sendo discutido agora na Câmara. Dois assuntos especiais. Um, sistema eleitoral. Como deve ser o voto. Vota numa pessoa, vota num partido, vota direto, é no estado todo, é num distrito. E a segunda grande discussão é quem paga essa conta. Qual é o financiamento de campanha ideal? Até então vigorava o financiamento empresarial. Mas empresa não faz doação, empresa faz investimento. Então ela dá um dinheiro e depois quer receber de volta. E aí é a mãe de toda a corrupção que nós estamos vendo, em parte da corrupção instalada no nosso país. Então esses pontos, participação feminina, ampliar a democracia direta, é o ponto que está sendo debatido constantemente na Câmara dos Deputados. Agora, como é que um candidato pode sair candidato a deputado estadual, por exemplo, se ele não tem dinheiro? Esse é um problema. Aí, às vezes, ele é trabalhador, ele é honesto, ele é preparado, mas as condições não permitem. E esse era um dos problemas do financiamento empresarial. Na democracia, vale a seguinte máxima: um homem, um voto. One man, one vote. E, infelizmente, com o financiamento empresarial, isso mudou, porque era uma empresa, milhares de votos. Então, quem não tinha essa influência, não tinha chance nenhuma. E a base da democracia é a isonomia, a igualdade de oportunidades, a igualdade de disputa. Então, uma saída para isso é limitar os gastos de campanha. É um absurdo que uma campanha no Maranhão de um deputado custe R$500 mil, R$1 milhão, como foi o que aconteceu até 2014. E isso, um cidadão, um jornalista, um professor, praticamente não tem condições de disputar. Então, limitar os valores do gasto, tirar a empresa, dividir melhor o tempo, são mecanismos que vêm certamente para melhorar a forma de se disputar a eleição no nosso país. Deputado, o DENIT já garantiu que a partir do dia 15 de maio retoma as obras de duplicação da BR-135. Como é que vai ser a cobrança da bancada federal se isso não acontecer? Vai ser intensa, permanente, constante. Explico. A BR-135 é a principal obra do governo federal em execução no Maranhão. Isso mostra quanto a gente é pobre até no pedido. Está pedindo para duplicar o Campo de Perizes, são 17 quilômetros, até Bacabeira, salvo engano, dá 31, que é o trecho 1. Enquanto isso, outras capitais do Nordeste já estão duplicadas de uma capital a outra, ou da capital para a segunda maior cidade do estado. Qual é o nosso encaminhamento? Nós fomos no ministro, não há nenhum débito da empresa, ela está recebida em dia, não tem nenhum problema orçamentário ou financeiro. A bancada do Maranhão garantiu com uma emenda impositiva o recurso para fazer o trecho 1, que vai até Bacabeira, e o trecho 2 e 3, que vai até a cidade de Miranda. Então, isso, a parte do orçamento, já está garantido. E agora é a fiscalização por parte do Ministério dos Transportes. Eles garantiram que as obras pararam por conta do período da chuva. E, de fato, esse inverno foi um pouco maior que o dos anos anteriores. Eu não sou engenheiro, mas eu acho que chuva não para a obra. De toda forma, eles pediram e garantiram. A partir do dia 15, as obras são retomadas e o prazo de conclusão dela é até o final deste ano. Do contrário, a bancada não descarta tomar medidas duras, como, por exemplo, um dia de obstrução. A gente não vota nada enquanto não tiver uma posição oficial em relação à BR-135. E, repito, a bancada marchará unida em defesa dos interesses do Maranhão. É difícil uma bancada federal conseguir verbas para o seu estado?
Muito difícil, ainda mais o estado do Maranhão, que historicamente ficava no rabo da fila de qualquer divisão orçamentária. Então, tu pega, por exemplo, o per capita da saúde, quanto cada maranhense vale para o Ministério da Saúde. O Maranhão era o que tinha o pior per capita. Agora, já nessa legislatura, nós já avançamos 2, 3 posições. Ainda estamos lá embaixo, mas precisa melhorar. O recurso para a recuperação das BRs, para tapa-buraco, para a recuperação das vias. Infelizmente, o Maranhão tem um dos piores orçamentos. Então, isso é um alvo de luta política constante para garantir que o maranhense não seja desrespeitado. E quais são os trabalhos que você vai desenvolver até o final do ano? Já pode adiantar mais algum? A bancada tem como prioridade a questão das BRs, não apenas 135, mas tem a 226, que liga, vai de Porto Franco até a cidade de Timon, 100 quilômetros ainda não são asfaltados. Tantas outras BRs que estão com péssimas condições. Temos aí as questões dos aeroportos regionais, dos institutos federais do Maranhão, a questão do Sara Kubitschek, a questão do per capita da saúde, a questão das nossas polícias rodoviárias federais. Então, a pauta da bancada é muito longa. A nossa na Câmara, especialmente na CCJ, é uma pauta absolutamente imprevisível. Semana passada eu estava estudando reforma política. Essa semana eu já estou estudando reforma da Previdência. Próxima semana já vai vir a Previdência do Trabalhador Rural. Então, toda semana a Câmara dos Deputados exige que nós nos concentremos em um assunto específico. De tédio, ninguém morre na Câmara e tem muita coisa para fazer para quem quer trabalhar sério. Qual é o estilo do Rubens Pereira Júnior? Olha, tem 2 tipos de deputado. Tem deputado que é especialista em um tema, que gosta de falar de um assunto e só fala a mesma tecla o tempo todo. Por exemplo, é o deputado da educação, é o deputado da saúde. O meu estilo, eu diria que é mais um estilo generalista. Termina que eu, pelas minhas posições, já fui líder da oposição, hoje sou coordenador da bancada, a gente tem que falar de absolutamente todos os assuntos. Então eu prefiro me enquadrar nesse estilo, ainda mais de um pouco de liderança, e acredito que isso vem dado certo, pelo menos foi aprovado pelo povo nas últimas eleições. Apesar de tão novo na idade, se sente assim com muito mais experiência na política? Sem dúvida alguma, 10 anos de experiência política, sendo 2 mandatos na Assembleia do Maranhão, vendo vários tipos de governos diferentes no Estado e também agora 2 anos na Câmara do Deputado, pegando um período de impeachment, prisão do Eduardo Cunha, esse novo ativismo judicial, então é uma experiência extremamente rica. Eu brinco que talvez eu tenha aprendido mais nesses 2 anos da Câmara do que no mestrado que eu estou fazendo agora. Agora, o que você diria para aqueles jovens que gostariam de se espelhar em você e também seguir a carreira política? Eu acredito que qualquer mudança na sociedade só se dá através da política. Por mais que a política tenha muitos defeitos, ainda é o único caminho possível. As experiências que nós tivemos sem política foi do fascismo, foi do nazismo, foi da ditadura militar. E aí começa contra a política, termina contra as liberdades do povo. Então esse aqui ainda é o campo da esperança, esse é o campo da mudança, esse é o campo de efetivamente se fazer transformação social. Então, muitas vezes, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Eu podia estar numa situação mais confortável. Eu era concursado no Tribunal de Justiça, num cargo de nível superior. Eu estaria até trabalhando menos, tinha uma vida mais tranquila, mas não era o que eu queria para a minha vida. Sempre o meu desejo foi poder entrar na política e fazer o trabalho com um alcance cada vez maior. Então, aquele que está motivado, acredito que o lugar dele é procurar uma forma de estar cada vez mais perto, fiscalizando, cobrando, sugerindo, participando. Deputado, muito obrigada pelo esse bate-papo. Esperamos tê-lo novamente por aqui. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.